Hoje eu vim trazer para vocês 5 ações para viver de renda, ações de dividendos para você comprar para sua carteira e praticamente esquecer, porque essas são uma das melhores empresas que a gente tem na nossa bolsa de valores hoje. Meu nome é Igor Prado e bem-vindos ao canal Aposentando. Bom galera, o que a gente precisa começar fazendo para escolher boas ações para uma carteira de dividendos é sempre prestar atenção nos setores, certo? Os setores das empresas é o que vão ser o nosso norte para poder fazer a escolha das empresas. Eu gosto de trabalhar muito com o acrônimo BEST, né, que o próprio Barsi trouxe para a gente, que seriam ações de bancos, energia, saneamento, seguradoras e telecomunicações. Esses 5 setores são praticamente os melhores setores que a gente tem na nossa bolsa de valores hoje. E por que isso? Porque esses são setores perenes da economia. São setores que, quando vem crises, né, quando a gente passa por momentos de crises, eles sofrem menos com as variações econômicas que a gente tem no nosso país. E que, por sinal, são muitas, né? Parece que a gente vive uma crise no rabo da outra, né? A gente nunca sai da crise. É o eterno país do futuro que nunca chega, né? Então, como o Brasil é um país que, historicamente, tem um cenário de inflação e juros muito altos, esse tipo de empresa, que são de setores perenes e que pagam dividendos, ao meu ver, são a melhor estratégia que a gente pode seguir aqui dentro do Brasil. Só lembrando a vocês que isso não é uma recomendação de investimentos. As ações que eu escolhi aqui são ações muito boas, de uma qualidade muito alta, o que não quer dizer que essas são empresas baratas e que estão num bom momento de compra agora. Bom, começando então com a nossa primeira ação da lista, seria o Itaú. O Banco Itaú é um dos maiores bancos do Brasil e da América Latina, né? Estando presente em mais de 20 países aqui da América Latina, e conta com uma infinidade de serviços e produtos e com uma gama muito grande de clientes, né? Hoje o Itaú tem aproximadamente 55 milhões de clientes, o que dá aproximadamente 1/4 da população do Brasil. Isso é muita coisa. Hoje o Itaú está cotado a R$ 31,92, com um PL de 8,34, variando incríveis 43,5% nos últimos 12 meses. Ele teve uma alta muito expressiva, né, desde o início de janeiro até agora. Um PVP de 1,73 e um dividend yield de 9,15. Então, números bem legais aí do Itaú. O preço justo Graham hoje do Itaú está a 40,30, então isso dá um upside para a gente de 24,72. Hoje o Itaú está com payout de 67%, margem líquida de 11,84%, ROI de 20,77%, que é um dos maiores ROIs entre os bancos do país. E principalmente, mesmo sendo um bancão, ele consegue crescer as suas receitas a 15% ao ano e os seus lucros a 23% ao ano. Isso é muita coisa. Inclusive, a gente pode aqui no Investidor 10 colocar o comparativo por segmento para a gente ter uma ideia como é que está a relação ao setor, né? Dividend yield 9 contra 5, receitas 15 contra 17, lucros 23 contra 3, ROI 20 contra 13,43%. Então, assim, o Itaú é um banco incrivelmente rentável, que já é muito grande e continua crescendo ano contra ano. No quesito dividend yield, aqui a gente pode escolher em dividendos pagos, a gente vê que em 10 anos, né, ele nunca falhou no pagamento de dividendos e também vem numa crescente, né? Às vezes ele tem um pico muito grande, igual teve nesses anos, mas isso acontece devido à mudança, né, de payout que o banco paga. Então, nos anos que o banco aumenta o seu payout, a gente tem uma porrada maior, igual foi em 2019 e 2024, mas na média o banco vem crescendo progressivamente seus dividendos. Aqui a gente tem o lucro líquido do banco, que vem crescendo também como uma escadinha, né? Um gráfico muito constante, e no último ano o banco lucrou 42,13 bilhões de reais, cara. Isso é um lucro absurdo. Esse aqui é um gráfico que eu costumo olhar bastante também para as empresas que eu acompanho, que seria o gráfico de lucro versus cotação. Então a gente vê que o banco hoje não se apresenta uma boa oportunidade, né, de compra, porque a cotação já subiu para acompanhar os lucros do banco, né? Mas você pode ver que aqui, no final de 2024, a gente tinha uma boca de jacaré bem aberta, né, o que indicava um bom momento de compra. Indo para a nossa segunda ação da lista, que seria a ação proveniente do setor de energia elétrica, vamos falar agora da ENGIE. A ENGIE é uma das maiores produtoras de energia elétrica do Brasil, que possui 55 usinas
onde dessas 55, 90% delas são provenientes de energias renováveis. Ela atua também em transmissão, comercialização, mas principalmente em geração de energia. A ENGIE também possui uma rede de transporte de gás natural com 4.500 quilômetros de comprimento, que abastece vários estados do país. Hoje, a ENGIE está cotada a R$ 40, teve uma valorização de menos 2,3% nos últimos 12 meses, então praticamente estável, um PL de 9,7, um PVP de 2,7 e um dividend yield de 5,79. Hoje o payout da ENGIE está em torno de 70%, ela opera com uma margem líquida de 28%, ROI de 27,8%, ROIC de 14,5% e uma dívida líquida sobre EBITDA de 2,66, o que para uma elétrica é um número bem confortável. Não vem crescendo receitas nos últimos 5 anos, mas está crescendo os lucros a 4,25 nos últimos 5 anos. Também uma empresa que nunca falhou no quesito pagamento de dividendos, né, nos últimos 10 anos, e ela também tem essa questão de aumento e diminuição do payout, né, dependendo do quanto que ela tem de investimento para fazer no corrente ano. Então a gente teve aqui um crescimento bem grande nesses anos, de 2015 a 2018, uma estabilidade até 2021, depois subiu um pouco a partir de 2022 e agora vem numa decrescente. Mas mantém uma média nos últimos 5 anos de 6,08%. Aqui a gente pode ver o crescimento dos lucros da ENGIE, né? Então também um crescimento bem robusto. E no último ano ela lucrou 4,3 bilhões de reais. Aqui no gráfico de lucro versus cotação, a gente vê que o lucro caiu, né, nesse primeiro trimestre, então puxou um pouco o lucro dela para baixo, e a cotação vem subindo. Então pode indicar para a gente também que não é um dos melhores momentos para estar se comprando o ENGIE. Bom, a nossa terceira empresa da lista no setor de saneamento é a Sanepar, que é uma empresa estatal do estado do Paraná, controlada pelo governo do estado, né, e que fornece água e trata esgoto aqui no estado do Paraná, que é onde eu moro. Ela tem de 11 milhões de habitantes dentro do estado do Paraná e algumas cidades também do estado de Santa Catarina, né, que é algumas cidades próximas à fronteira entre os dois estados. A empresa ela vem numa crescente enorme de investimentos, né, para que ela consiga atender todos os quesitos do marco do saneamento que vai até 2033. Bom, hoje a Sanepar está sendo negociada a R$ 34,93, com uma variação de 37,7% nos últimos 12 meses, um PL de 4,3%, mas isso aqui está distorcido por causa de não recorrentes, um PVP de 0,87 e um dividend yield de 4,47. Preço justo calculado pela fórmula de Graham para a Sanepar está em R$ 84,93. Isso dá um upside de 144, quase 145% de rentabilidade. É muita coisa. Hoje a empresa ela trabalha com payout bem baixo, né, de 18%, para conseguir manter e dar conta dos investimentos que ela está fazendo devido ao marco do saneamento, né? Mas tem uma margem muito alta de 35% praticamente, um ROI de 20% e um ROIC de 12% e uma dívida líquida sobre EBITDA de apenas 1,45 vezes, ou seja, a empresa está muito tranquila em relação à sua dívida. Ela cresce suas receitas a 7,7% ao ano e um crescimento de lucros a 18,96% ao ano, que é um crescimento muito bom para uma empresa já madura e consistente. No quesito dividendos, ela paga em todos os anos a partir do momento que ela foi listada, né? Aqui no caso ela começou a ser listada na bolsa em 2016, no finalzinho de dezembro de 2016, então o primeiro ano dela foi 2017, e como de praxe na Sanepar, eles anunciam no ano e pagam no ano seguinte. Então desde o IPO dela, ela nunca falhou no pagamento de dividendos, e nos dividendos pagos também a gente vem numa crescente, com uma média de 5,81% nos últimos 5 anos. O lucro líquido da Sanepar também é um reloginho, cara. Todo ano aumentando. A gente consegue enxergar aqui, ó, praticamente nenhum ano teve decréscimo de lucros. E como eu havia dito, nesse último trimestre ela reportou um lucro não recorrente. Então por isso que deu esse salto absurdo aqui, né, em comparação com 2024, que é em relação aos precatórios que ela tem para receber da União. Cara, esse aqui é um dos gráficos mais lindos de se ver da Sanepar. Olha essa crescente de receita e lucros, que coisa mais linda. É uma empresa muito redondinha. E aqui a gente consegue ver no gráfico de lucro versus cotação, que a cotação vem acompanhando os lucros, né? Ela já deu alguns momentos, uns pontos de entrada muito bons aqui em 2022,
mas nesse momento ela vem acompanhando, a cotação vem acompanhando os lucros. A nossa quarta ação dessa lista é a Caixa Seguridade, que é uma empresa, uma holding, né, formada pela Caixa Econômica Federal, para que seja o braço de seguros, capitalização e previdência do banco. Ela foi listada na bolsa há, se eu não me engano, 3 ou 4 anos, e atende milhões de brasileiros através dos canais da Caixa Econômica Federal, que é um dos maiores bancos do Brasil. Hoje a Caixa está sendo negociada a R$ 14,57, uma variação de 9,18 nos últimos 12 meses, um PL de 11, PVP de 3 e um dividendo de 7,85. Inclusive, ela vem tendo uma correção muito grande nas suas cotações, o que pode se apresentar um momento de entrada legal nas ações da empresa. Então, a Caixa opera com 86 de payout, isso aqui é algo que a BB Seguridade também tem, né, como característica. As seguradoras elas não precisam reinvestir tanto do seu lucro na operação para que continue rentável, né? Isso faz com que elas consigam distribuir boa parte dos seus lucros sem afetar a continuidade da operação. Então ela esbanja um ROI de 28%, um ROIC de 27%, um crescimento de 100% nas suas receitas, o que deve estar distorcido de alguma forma, vamos analisar isso no gráfico ali depois, e um crescimento de lucros de 17,5%. Aqui nos dividendos, a gente pode ver nos dividendos pagos que ela também vem numa crescente muito grande dos seus pagamentos, né? Inclusive, a gente está no meio do ano ainda e ela já anunciou praticamente a mesma quantidade que ela já pagou no ano passado. Então, isso quer dizer que muito provavelmente ela vai passar aí bastante da quantidade que ela pagou de dividendos no ano passado. O lucro líquido da empresa também vem subindo ano após ano sempre, e lá estava distorcido por causa disso, né? Aqui a gente está sem a informação de receita nos últimos anos. Mas dá para ver pelo crescimento do lucro que ela saiu de 1,77 bilhão em 2020 para praticamente 4 bilhões, né, nos últimos 12 meses. Ela mais do que dobrou o seu lucro nos últimos 5 anos. Bom, e por último, no setor de telecomunicações, nós trouxemos aqui hoje a TIM SA. A TIM, que é uma enorme empresa brasileira e atua no segmento de telefonia móvel, fixa, internet banda larga e venda de equipamentos eletrônicos, como tablets e smartphones. A TIM hoje é negociada a R$ 20,68, teve uma variação de quase 50% nos últimos 12 meses, PL de 14,76, PVP de 2 e um dividend yield de 8,45, que é um bom pagamento. A TIM hoje opera com payout de 87% e que vem sendo a tônica nos últimos anos, né? Então a gente pode ver que ela, nos últimos 4 anos ela pagou 75%, 79%, 87% e 87% de payout. Uma margem líquida de 13%, um ROI de 14%, ROIC de 20% e uma dívida líquida sobre EBITDA de menos 0,18, o que quer dizer que ela tem mais dinheiro em caixa e equivalentes do que ela tem de dívida para pagar. Ou seja, ela está muito confortável em relação à sua dívida. Também cresce receita e lucros, né? Receita a 8,3% e lucros a 13,2% nos últimos 5 anos. Aqui nos proventos a gente consegue ver também que ela vem pagando uma crescente, né, de dividendos nos últimos 10 anos. E nos dividendos pagos a mesma coisa, né? Então ela saiu de 19 centavos lá em 2016 para 1,26 agora em 2025. Então tá uma máquina de pagar dividendos a TIM. Bom, e quanto que você ganharia de dividendos se você investisse R$1.000 hoje nessas 5 empresas? Vamos fazer essa conta? Bom, vamos montar nossa tabela aqui então. Empresa, preço atual, quantidade de ações, DI pago 2024, né? Vamos utilizar o ano passado como parâmetro. DI total, ITUB 3, EG 3, SAPRE 11, CXSE e TIM S3. Beleza, colocamos aqui já nossos preços automáticos. Quantidade de ações. Bom, vamos trabalhar com R$1.000 investidos ou com R$10.000? Eu acho que ficaria melhor com R$10.000, que daí a gente consegue uma quantidade de ações maior. Bom, se for ser R$10.000, seria R$2.000 investidos em cada ação, né? Então aqui a gente vai colocar 2.000 dividido por isso, arrastamos aqui para baixo, então a gente tem a quantidade de ações, isso aqui são números, beleza. Dividend yield pago, 1,14 para TIM, para a Caixa 2024, R$1,06, para a nossa Sanepar 1,55, Endi 2,67 e no Itaú 2,41. Então nosso dividendo total vai ser o dividendo pago em 2024 vezes a quantidade de ações. Então
Então a gente teria um total de R$ 629,20 se a gente tivesse o mesmo pagamento de dividendos que ocorreu no ano passado em 2025. É claro que isso pode ser que não aconteça, né? Tanto pode ser que aumente esse dividendo pago por ação em relação ao ano passado, como pode ser que diminua, né? Depende de quanto que a empresa vai lucrar nesse ano. É claro que isso não é uma recomendação de investimento, essas 5 ações que eu coloquei aqui são ótimas ações, ótimas empresas que estão na bolsa há muito tempo, só que não é porque uma ação é boa, né? A qualidade dela é boa, que ela está num bom momento de compra. Você tem que saber exatamente qual empresa comprar e no momento certo de comprar, né? Não é comprar a qualquer preço. Então, se você quer colocar essas empresas na sua carteira, estude, entenda o que elas fazem, como é que elas ganham dinheiro e qual que seria o preço que você toparia entrar nelas, né? Para que você entenda isso e consiga montar a sua carteira da melhor forma possível. Então foram essas as 5 ações que nós trouxemos hoje. Espero que esse vídeo tenha te agregado alguma coisa, que você tenha aprendido algo. E se você gostou, por favor, deixe um joinha, se inscreva no canal e nos aguarde para o próximo vídeo. Valeu!